Bom dia, bom dia! Começando mais uma live, live número 5, se eu não me engano, ó, enchi uma mão, graças a Deus. Sempre antes de entrar na live eu peço para o Espírito Santo me iluminar, para eu falar a coisa certa. E live inspirada no livro do Dr. Nathaniel, A Fórmula da Saúde em 12 semanas. Porém, eu tô lendo, esse livro é lançamento dele, é desse ano, tô lendo agora. Mas nesse livro consta tudo que eu fiz, né? E venho fazendo, melhorando, umas coisas mais, outras menos. Venho melhorando para cuidar da minha saúde como um todo, desde 2019 até hoje, né? Quando eu resolvi focar no cuidado com a saúde. Então, esse livro é uma base maravilhosa. Fica a dica, tem na Amazon. Eu não ganho nada para divulgar, mas ele realmente é de leitura simples, de entendimento simples. E quando a gente toma consciência do que é necessário para a gente aprender, para a gente, né, do que é necessário. Quando a gente tem conhecimento, o conhecimento liberta. Simples assim. Então hoje eu vou falar por que é indispensável investir em imunidade. Esse assunto já veio lá no primeiro capítulo, quando eu falei das mudanças pós-pandemia, né? Por que é importante adotar um estilo de vida ativo e saudável no mundo pós-pandemia. E então, o cuidado com a imunidade, na verdade, é um cuidado da saúde, com a saúde como um todo. Bom dia, Aninha, sempre presente, obrigada. Quem tem amigo tem tudo, né? Muito obrigada. E então, assim, a imunidade, ela é um conjunto de defesas do nosso organismo, como todo mundo sabe, né? Todo mundo, né? Então, assim, é um conjunto de defesa que o nosso organismo utiliza para proteger, né, o nosso corpo contra os agentes agressores, sejam eles externos ou internos. Beleza. Então, assim, eu não vou falar muito dos termos técnicos, que eles estão aqui no livro, vocês leem, e eu sou péssima nisso. Eu acho que eu tenho T, D, H, A, B, C, D, E, F. Mas eu vou falar da parte prática, pra gente fixar mesmo que é importante cuidar da imunidade e como a gente cuida da imunidade, tá? Então, assim, quais são os indícios que sua imunidade não tá boa? Vamos começar por isso? Os indícios são infecções recorrentes, resfriados, infecção urinária. Então, assim, tem várias, né? Quando sua saúde volta e meia tem uma coisinha. Agora eu tô com herpes, agora eu tô com gripe. O resfriado se transforma numa pneumonia. Então, isso são indícios que sua imunidade não tá boa, tá? E como que cuida da imunidade, que é o mais importante, tá? Não existe um alimento super milagroso para cuidar da imunidade. Todo mundo sabe que tem sim os alimentos que te ajudam a fortalecer sua imunidade. Mas é um conjunto de fatores que, claro que unindo esses alimentos, esses nutrientes, você vai ficar com a imunidade ok. Mas eu acredito muito num conjunto de fatores, principalmente, além de ter um estilo de vida ativo e saudável, que é o primordial, para ter esse estilo de vida ativo e saudável, eu acrescento o feliz. Quando você tem um estilo de vida ativo, saudável e feliz, você está cuidando mais ainda da sua imunidade.
E como que você chega à conclusão, opa, estilo de vida ativo, saudável, feliz? Pô, já é difícil ser ativo e saudável, agora você vai falar em feliz? Complicou, né? Complicou. Não, não complicou. Eu acredito que o cuidado com a saúde vai muito além da saúde física. O cuidado da saúde são 3 saúdes que a gente tem que cuidar e não descuidar nunca, todos os dias da nossa vida. É a saúde emocional, o cuidado com as nossas emoções. Isso, para mim, é o que mais afeta a saúde física, tá? Então, assim, esse cuidado com a saúde emocional é a base. A saúde espiritual também é a base. Acho que não tem nem, sabe? Saúde espiritual, base. Saúde emocional, logo acima. Porque uma é ligadinha à outra. E a saúde física. Então, assim, olha, tá tudo juntinho. Eu falo isso em todas as lives, continuarei falando. Então, assim, cuida da sua espiritualidade, independente de suas crenças. Se você acredita no universo, na luz, sei lá, independente. Eu sou cristã, todo mundo sabe, e eu acredito e na palavra, né, que vem de Deus, que vem da Bíblia. Então, eu acredito que vivendo a palavra, eu tô cuidando da minha espiritualidade, consequentemente das minhas emoções. E para cuidar das emoções, a gente parte de um autoconhecimento. Eu tô sempre aqui dando dicas de leitura também. Se alguém quiser me pedir, me peça. Eu tô agora com uma lista de livros maravilhosas, indicação do Joel J para cada área da vida, assim, que é importante a gente cuidar. Então, assim, a gente começa cuidando da nossa imunidade, cuidando da espiritualidade, das nossas emoções, que a gente carrega muita coisa da nossa infância, muitos traumas, muitas alegrias e muitos traumas, muitas pessoas mais traumas do que alegrias. Então, olha a importância de cuidar das emoções. E a saúde física, que é uma consequência, que todo mundo sabe que a saúde física é uma consequência das nossas emoções. Como eu disse também na última ou penúltima live, que foi o controle do estresse, do sono. Então, o estresse tem muita ligação com a nossa saúde, muita ligação com a nossa saúde. Então, vamos cuidar da saúde espiritual, emocional e física. A gente tem sim a obrigação de cuidar disso para cuidar da nossa imunidade. A nossa imunidade está muito ligada a isso, tá? Então, eu grifei muito forte uma frase aqui. Bom dia, Fran. Tive o prazer de conversar com essa pessoa hoje. Aninha, minha amiga, segue aí, ó. É Alfa Empreendedoras. Acompanha a Fran. Gente, que luz. Obrigada, obrigada. Deus coloca a gente em conexão com pessoas assim, né? Então, a gente já diz sempre isso. Vamos voltar aqui, só para eu não estender muito, mas já eu falo mais da Fran e falo mais aqui, porque tem a ver também com o assunto de hoje, imunidade. Eu grifei muito forte, a imunidade que você apresenta neste momento é o somatório dos bons hábitos de alimentação, de descanso, de controle do estresse, aí ao fator emoção, né? De exercícios físicos que você acumulou ou não ao longo da sua vida. Olha o Dr. Nathaniel confirmando o que eu disse, tá? Vocês vão ver o que ele colocou no final do capítulo, que eu vou concluir com isso, que tem tudo a ver, e é o que eu vivi, Ele não tinha ainda escrito esse livro. Apesar de eu acompanhá-lo desde sempre, ele não tinha escrito esse livro. Então, os hábitos positivos, coisa que, graças a Deus, eu sempre tive o hábito de ver o lado bom das coisas, ver o lado bom das coisas ruins. Eu sempre me comparei muito com as pessoas, porque eu sempre fui muito comparada na minha infância,
Então, assim, sempre me diminuí e tal, mas ao mesmo tempo, eu sempre tive uma visão positiva de tudo. É muito louco isso, né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito em lugares diferentes, nunca fiquei muito tempo. O maior tempo que eu fiquei numa empresa foram 5 anos. Então, esses 5 anos foi de muita, e foram de muito aprendizado, e cada lugar que eu passei para chegar nessa empresa foi um aprendizado diferente para eu fazer o que eu fazia nela. E para eu chegar aqui como empreendedora, eu aprendi um pouquinho em cada uma e continuo aprendendo, estudando. Então, a visão positiva de tudo também é um cuidado com a nossa imunidade. Porque eu sempre falei isso, né? Essa questão de... Na verdade, tudo que a gente foca expande. Então, se a gente foca em doença, se a gente foca em coisas ruins, vão expandir as coisas ruins. Se a gente focar em coisas boas, vão expandir as coisas boas. Então, assim a gente cuida, tá? Da imunidade. Os hábitos positivos são muito importantes. Além dos hábitos de saúde também, prática de atividade física, que eu já falei, alimentação adequada, né? Controle do sono, do estresse e tudo mais. Então, assim, aí ele vem falando da boa nutrição. Aí vamos entrar na nutrição, a relação da boa nutrição com a imunidade. Então você começa lá pelo espiritual, emocional, e aí vem fazer a sua parte, né? Que Deus nos deu esse corpo para carregar o nosso bem maior, que é a nossa alma. A nossa alma é o mais importante. É o que vai ficar. O corpo, a terra vai comer. Mas a gente precisa cuidar muito bem desse templo sagrado que é o nosso corpo, para a gente estar bem, para transbordar, para viver o nosso propósito. Então vamos lá, como que a gente cuida dele? Se alimentando agora. A ingestão de proteínas é fundamental. Proteínas de qualidade em todas as refeições do nosso dia. A gente precisa de proteína. Porque as nossas células, nossos anticorpos e as imunoglobulinas, né, que fazem parte do nosso sistema imunológico, eles precisam de proteína. Eles são, né, aqui ele fala que eles são proteínas, então elas precisam de proteínas para se alimentar. Eu lembro que ele falava, o Dr. Nathaniel falava muito disso lá na pandemia do Covid, lá atrás. E a gente focou muito nisso. E minha imunidade, veio só melhorando, porque eu cuidei de tudo, né? Cuidei de um todo. Então, as fontes de proteína, a gente sabe, né? Que são as proteínas carnes e peixe, leite e ovos. Tem as proteínas vegetais também, arroz, feijão, quinoa, ervilhas. Aí, fora isso, a gente tem a suplementação, que é o que eu uso também, trabalho para complementar, não é a base, tá? O shake proteico, ele é a suplementação, a complementação da quantidade de proteína, vitaminas, minerais que o meu corpo precisa, tá? Não é a base. A base é o estilo de vida, a alimentação adequada. A gente tem que consumir a quantidade de frutas e tudo, eu vou falar sobre isso também, tá? Aí depois vem a imunidade e as vitaminas e minerais. Foi muito... Olha, deu pra gente aprender muito com a Covid. Teve coisa ruim? Teve. Mas deu pra gente aprender muito com o que teve, né? Não vou ficar nem repetindo muito isso, porque eu não gosto. O consumo de vitaminas e minerais. A, B, C, D e E, principalmente. Olha o quanto se falou no consumo da vitamina C, né? Que sempre foi tradicional, mas e a vitamina D? O banho de sol. E nós somos privados disso, né? Quem não morava em casa acabou que foi privado de um banho de sol. Então a gente teve que suplementar a vitamina D. Se você não consegue tomar sol na quantidade adequada, suplemente a vitamina D. Cada dia se fala mais que é dos mais importantes mesmo para imunidade, e a deficiência dela gera uma série de doenças, não só, né, gripes, essas coisas,
mas até falo de câncer e diversas outras doenças. Então, cuidado com as vitaminas e minerais, zinco, selênio, né? Quem não ouviu falar? Ferro. O ferro a gente nasce falando, né? Tipo assim, escutando falar. E o cobre. Então, cuidar muito, né? Se não consegue consumir com alimentação, suplemente. Aí a imunidade e os polifenóis. Que são os polifenóis? São aqueles nutrientes antioxidantes. Que nós amamos, né? Que nos deixa mais belas, mais jovens. Na verdade, elas cuidam das nossas células. Então, os polifenóis, eles são encontrados na cúrcuma. Quem nunca ouviu falar da cúrcuma? Chá verde. Própolis, extrato de própolis, eu tenho a minha receitinha básica de toda manhã, que é o limão espremido, chazinho de limão espremido. As gotas de própolis, eu coloco 30 gotas de própolis, mas a gente pode consumir a quantidade de quilos que a gente tem em gotas de própolis. Extrato de própolis alcoólico verde. Então é um limão espremido, eu coloco 30 gotas de própolis, extrato de própolis verde, uma colher de sopa de mel, eu acrescento a glutamina, que é uma fonte de aminoácido, que é excelente para a imunidade, né? Ela atua no nosso sistema imunológico, principalmente no intestino. Eu vou falar da importância do intestino saudável. Eu coloco a glutamina e acrescento água aquecida. Às vezes eu coloco ou não o chá. O chá às vezes eu tomo depois, porque eu tomo chá verde também, todos os dias. Tá? A gente tem o nosso chá verde maravilhoso. Então vou fazer a propaganda aqui. A gente tem o chá verde de qualidade maravilhosa. Então, cuidar de acrescentar polifenóis na nossa dieta, no nosso dia a dia. Tem também no vinho. Lembra daquela tão famosa uma taça de vinho todos os dias? Vamos deixar o negócio mais prazeroso. Podemos também, suco de uva integral. As crianças tomam, eu tomo. E o vinho, né? Você pode, não tomo álcool, né? Eu bebo muito pouco hoje também. Eu tomo suco de uva, mas tem várias outras fontes. A imunidade, o ômega 3. O ômega 3, todo mundo sabe, peixes, abacate, o azeite. Mas o ômega 3, normalmente, a gente tem que suplementar mesmo. Porque quanto mais ômega 6, que é a gordura ruim dos alimentos, mais ômega 3 a gente precisa. Então, a gente precisa muito incluir o ômega 3 sempre, todos os dias. Se não for através dos alimentos, com a suplementação. Aí, ó, a Fran ama vinho. Eu também gosto de vinho. Vai me dar uma moleza. Então, assim, a ômega 3 os peixes de água fria, né? O salmão. Mas, assim, o salmão que chega na nossa mesa, gente, não é aquele salmão. Então, assim, a gente tem que... O ômega 3, eu sou super a favor de suplementar sempre. Ômega 3 é excelente para imunidade, saúde do intestino, memória, ele é muito... Ele alimenta muito os nossos neurotransmissores. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes técnicos porque eu, né, não sou da área técnica, mas eu sei o bem que faz para a nossa saúde. Imunidade e a saúde do intestino. Intestino é o calcanhar de Aquiles, principalmente de nós mulheres. Eu nunca tive, não vou dizer nunca, mas eu sempre tive o intestino funcionando muito bem. Mas na gestação do meu filho eu sofri um pouquinho com isso. Mas eu me alimentei muito mal na gestação do meu filho. Eu foquei muito no profissional. E foi uma fase que eu quis bater minha meta do ano em 6 meses. E aí eu deixei muito a desejar na questão da saúde. Muito. Eu engordei mais de 20 quilos. Eu comi muito mal, muito doce, muita farinha branca. Então tá aí o probleminha, né? Então, gente, a nossa alimentação é a base para o equilíbrio do nosso corpo.
Então, o intestino, todo mundo sabe não, né? O intestino é onde tem muitas bactérias, né? E aí tem as benéficas e não benéficas. Então, o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino, se o seu intestino não estiver saudável, você dificilmente estará saudável, tá? Porque ele é a base para vocês, é uma das, né? Para você estar saudável também, tá? Então, para garantir um bom funcionamento do intestino, muita gente falha nisso também. Ingestão de líquido, né? 2 a 3 litros de água, chá, bebidas não adoçadas de preferência. E a ingestão de quantidade adequada de fibra, 25 a 30 gramas diariamente de fibra. Normalmente a gente precisa suplementar. O brasileiro consome, a média, no máximo 15, 16 gramas de proteína de fibra diariamente. Então, assim, normalmente precisa suplementar, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente consuma, o indivíduo adulto, de 5 a 7 porções de frutas e vegetais diariamente, que também lá tem bastante fibra. Então, assim, isso é muito importante. Mas se a gente consome a fibra e não toma água, que é o detergente, para limpar, aí vai ficar aquele bolo preso lá dentro. Ah, mas eu como fibra e não vou ao banheiro do mesmo jeito. Você toma água? Pensa nisso. Então, gente, olha, é tudo um conjunto de ações que a gente tem que ter. A gente não pode negligenciar uma em detrimento de outra, tá? Então, a nossa saúde, ela é muito importante. O cuidado da saúde como um todo. Emocional, espiritual e a saúde física. E a prática de atividade física. Quem nunca? Vamos lá. Você acorda de manhã, toma sua água. Eu tenho o hábito de tomar, a primeira coisa que eu faço é tomar água em jejum. Isso é muito importante, gente. E tomar água antes de dormir também. Leia lá, pesquisa na internet. Água em jejum ao acordar e antes de dormir. Ó, super benéfico para a saúde, não custa nada. Então, a água Você vai lá, toma água, toma o seu café da manhã, né? Você vai ao banheiro, faz tudo e vai fazer uma caminhada. Se você não fez ainda, número 2, batata que vai te dar vontade de fazer, gente. Raramente não dá. Então, a atividade física é muito importante também para o funcionamento do intestino e para o funcionamento da sua saúde como um todo. Isso já aconteceu comigo e acontece sempre se eu não for antes. Então depois você me conta. Aí é um assunto, né, que a gente fica meio sem graça, mas tem que falar. Tem que falar. A saúde do intestino é muito importante para nossa imunidade, tá? Então vamos lá. Ter uma boa noite de sono é importante para melhorar a imunidade, controlar o estresse, então cuidar da saúde espiritual e emocional, ingerir proteínas de qualidade, vitaminas e minerais, cuidar da saúde do intestino com fibras, se alimentando bem, ingerindo água na quantidade suficiente diariamente, se hidratando, ingestão de ômega 3, né? Comer peixe, azeite, abacate. Eu amo abacate na salada, eu como abacate sempre. Tomar chá verde, uva, né? Tomar o vinho, claro que na quantidade saudável, e cuidar da saúde do intestino novamente, e praticar exercício físico de força e resistência. Exercício físico, vou falar sempre, que é uma das coisas mais difíceis pra gente. Eu comecei sem fazer atividade física, mas depois que eu comecei, gente, muda o humor, muda tudo. Atividade física é vida. Vida, literalmente vida. E
Eu espero que você coloque em prática o que você ainda não faz, né? Das dicas que eu dei aqui para cuidar da imunidade. Mas volto a dizer que o principal para cuidar da imunidade é primeiro você cuidar. Primeiro não. Cuida da sua mente, das suas emoções, da sua vida espiritual. E aí vem o cuidado com a saúde física, é praticamente uma consequência. Às vezes você começa com eu comecei cuidando da minha saúde física. Comecei mudando minha alimentação, mas ao mesmo tempo eu fui cuidando da minha mente. Comecei lendo o livro, de novo, eu vou dar a dica, O Milagre da Manhã. E com isso eu comecei a ter um tempo para mim, um tempo para eu e Deus, somente para escutar Deus. Às vezes a gente fica falando muito com Deus, e aí, que horas que a gente escuta Ele? E tentar obedecer, né? Muitas vezes a gente desobedece a Deus, a gente sabe, viu? Quando a gente desobedece a Deus. Então, é muito importante esse cuidado. Também, isso é um cuidado com a imunidade. E ele deixou uma mensagem aqui que é o que eu pratico mesmo, gente. É o que não me deixa desistir nunca. Nunca. Então, gente, não tem segredo para uma vida feliz. Não existe segredo. Na verdade, é você querer. Tipo assim, a gente tem que querer, a gente tem que ter um desejo, né, ardente de ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, assim, cada um vai encontrar uma fonte de inspiração. Eu posso ser uma fonte de inspiração, um livro pode ser uma fonte de inspiração, ver a natureza pode ser outra fonte de inspiração. Então, assim, encontre uma fonte de inspiração para você viver melhor todos os dias. Gente, eu vou repetir, o mundo não tá para amadores. O mundo não está para amadores. Se você não se cuidar, principalmente da saúde espiritual e emocional, você não vai aguentar as mudanças do mundo. Você vai sucumbir às dores do mundo. Então, bora melhorar, cuidar da imunidade. Como a imunidade é a palavra. Então ele escreveu: tenha um propósito, tenha fé, faça o bem e seja grato. Pessoas felizes possuem uma imunidade poderosa. Olha como, né, a gente se identifica. Olha. E vamos promover saúde. Vamos promover saúde, vamos inspirar pessoas a serem mais felizes, mais saudáveis, a andarem com a imunidade, ó, lá em cima. Claro que vez ou outra vai vir aquele resfriado, a gente que tem filhos, então fica grudado nos nossos filhos, a gente acaba pegando um resfriado, mas o seu resfriado, a durabilidade do seu resfriado vai dizer se a sua imunidade está boa ou ruim. Às vezes um resfriado que dura mais, que vira uma pneumonia, uma coisa mais grave, é porque a imunidade está precisando de um cuidado. Então, bora cuidar da saúde, da felicidade, fazer as pessoas mais felizes, levar coisas boas, notícias boas, não levar problema, levar solução, levar gentileza, levar amor, levar carinho. Por onde a gente passa, levar mensagens positivas. Bora cuidar da imunidade da nossa e da de todo mundo, que a gente cuida da imunidade dos outros também quando a gente leva coisas boas. Vem comigo. Eu tenho o meu protocolo VIP de 90 dias, onde eu ensino tudo isso, eu mostro a importância. Isso!
isso, Fran. Obrigada por completar. Nós temos que fazer essa live juntas, Fran. Amei conversar com você. Gente, segue a Fran. Ela é maravilhosa. Isso mesmo, prima, Cleise. Você é minha vida. Te amo. Minha prima é nutricionista. Hoje eu carrego um pouquinho da nutricionista Cleise, um pouquinho da psicóloga minha irmã Karen. Eu carrego um pouquinho do que eu aprendi. A educadora física Cláudia. Eu carrego um pouquinho de cada um da família que eu amo. E eu carrego a minha base, que foi minha vozinha, que ela tá aqui dentro de mim sempre. E foi com ela que eu aprendi essa energia positiva, essa felicidade de enxergar coisa boa até nas coisas ruins, porque ela era assim. Ela ensinou muito isso pra gente, minha prima pode confirmar isso. Ela sempre com as suas frases de efeito, de sabedoria, nos ensinando a sermos melhores todos os dias. Então, bora ser feliz com esses pilares de uma vida plena que a Fran, falou como pilares de vida plena, que é a saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde física, que eu falo que são os pilares para uma vida saudável. Ela fala de uma vida plena e é de uma vida plena. A vida saudável e ativa e feliz é uma vida plena. E bora! Quem quiser saber mais do protocolo, divulga a live, curte, compartilha. Eu vou deixar salvo aqui. E também eu carrego no meu canal do YouTube para ficar eternizado o meu começo. Não o começo, uma fase de um recomeço de coragem e de transbordo, tá? Um beijo, obrigada. Obrigada por estar aqui, Aninha, Fran, minha priminha Cleise e quem passou por aqui também. Um beijo, bora! Segundou!